Olá, meu nome é Bruno Lemos, eu sou aluno de mestrado, atualmente cursando a disciplina de robótica móvel, e esse aqui é os resultados que eu tive no meu TP3, Trabalho Prático 3, que foi basicamente a implementação do Occupancy Grid. A estrutura do projeto está bem parecida com o anterior projeto que eu implementei. A ideia foi centralizar tudo no Makefile, então eu tenho um exemplo para controlar as variáveis que você vai ajustar para realizar os experimentos, e o Makefile facilita rodar esses experimentos por meio das chamadas para o Python. O projeto é dividido de um jeito bem simples, tem um README, tem um Requirements aqui para você inicializar o projeto. Criei duas chamadas úteis, que é o Setup e o Clean, onde você pode já configurar tudo, ou também você também pode testar a conexão com o Coppelia para ver se está tudo funcionando. A main recebe todos esses comandos e chama os services necessários. Na parte de algoritmos eu implementei a parte do Occupancy Grid. Na parte de robots está a comunicação com o Cobook, desde configuração de parâmetros até o controle dele e o método de exploração utilizado. Nos services vou ter o Coppelia e o Rukoio, que o Coppelia seria para se comunicar diretamente com o Coppelia e o service do Rukoio seria para pegar esses dados que são lidos pelo sensor e converter para que um jeito fique mais fácil de trabalhar com eles dentro do código Python. Utilitários no geral e Visualization, que é o plotter aqui para ele ficar gerando exemplos do mapa enquanto a gente roda. Só para iniciar um teste simples, a chamada ela ocorre desse jeito, né? Make run, eu passo a cena, se vai ser estática ou a dinâmica. Aqui estão as duas cenas que foram mandadas que estão no TP. Um tempo de simulação e se eu quero visualizar ou não o que está acontecendo com as leituras. A gente pode também mexer na parte do ruído, a Randall Seed utilizada, o raio da roda, o base length, velocidade máxima, etc., o tamanho da célula. Tudo isso aqui você pode alterar para você realizar os experimentos, mas tem valores padrões e eu vou iniciar com os valores padrões no momento. Quando a gente dá play aqui na simulação, ele vai chamar a cena lá no Coppelia e ele inicializou aqui a cena. O robô está se movendo agora. E qual foi a ideia que eu pensei para a exploração? Ao invés de deixar o robô andando aleatoriamente, eu vou buscar no mapa qual é a minha fronteira próxima que eu preciso visitar. Por meio de pontos desconhecidos no mapa, eu faço essa escolha e a partir disso eu crio um trajeto. Quando eu tenho um trajeto, eu sigo ele até eu ter uma nova fronteira, que assim eu calculo e fico fazendo essas criações. Então, por exemplo, agora ele tinha encontrado uma fronteira na direita, ele foi, ela sumiu e agora ele tem uma nova fronteira lá em cima. E assim o robô vai tentando cobrir todo o mapa disponível com as informações que ele encontra de dados. Na esquerda a gente tem uma trajetória que o robô percorreu, no meio são as leituras do sensor e na direita é o Occupancy Grid que está sendo gerado. Esse aqui é o exemplo estático, né? Mas também temos o exemplo no dinâmico. Então você só muda aqui a cena, dá um Enter também, ele já troca a cena e aqui a gente vai ter a pessoa andando na sala. A única diferença que você vai notar é que algumas leituras vão ter, sim, da pessoa andando, só que elas não afetam no Occupancy Grid porque leituras posteriores do sensor vão mostrar que aquele lugar que estava ocupado antes não está ocupado mais. Então não tive grandes impactos no mapa gerado, no fim das contas. Esse daqui está usando tamanho de celular menor, né? Mas em tamanho de celulares maiores eu não tive tantos problemas. Mas a ideia teoricamente seria essa. A troca do que vai ser a da minha fronteira, depende também do fato de eu ter um caminho disponível para ela. Se eu não tiver um caminho disponível, ele já troca de fronteira. Nesse caso ele tinha sempre, ou pelo menos ele encontrou, então ele continuou indo até aquela posição. Agora ele trocou de fronteira e vai buscar outra fronteira que ele achou. E assim vai, e ele vai criando o mapa aos poucos. O 00 aqui, essa base esquerda, é
a nossa referência, né? E o mapa é construído por meio desse tamanho de mapa que a gente seta lá nas configurações de Makefile. Certo? Cancelar. Pronto, para experimento. Então, como configuração, a gente vai ter como alterar, por exemplo, vamos testar uma coisa. O outro ponto é que os logs são salvos, então, por exemplo, se eu quero testar o estático sem visualizar por 10 segundos. Ele inicia a simulação, ele está rodando na simulação, ele tem algumas métricas que ele salva. A simulação está rodando aqui, ele tem algumas métricas que ele salva. Você também pode ativar o verbose para ver detalhes dos logs. E aqui eu vou ter tanto as leituras que foram geradas, acumuladas, né? O mapa que foi gerado no fim, e também vou ter a trajetória do robô. Além desses metadados aqui, que foram os parâmetros utilizados e as estatísticas. Quantas células ele encontrou, total, células livres, ocupadas, células desconhecidas, e quanto ele conseguiu cobrir desse mapa durante essa navegação. Então eu consigo ter métricas diferentes para também testar modelos de exploração diferentes. E esses resultados eu também posso fazer um make clean para limpar ele todos esses resultados. A única coisa que eu não adicionei aqui foi uma bateria de testes, então isso seria uma ideia. Eu só adicionei a parte do cell sweep aqui. Cadê? Que ele vai fazer essa troca da... Não sei nem se eu mantive. Ele vai fazer essa troca dos tamanhos de célula. E assim eu consigo fazer vários experimentos de uma vez. Para o propósito da documentação. Mas no geral foi isso. Uma das coisas que eu teria mudado seria essa técnica de exploração. Eu tive diversos problemas com ela. Ela se tornou bem complexa no geral. Porque eu preciso saber o que é uma fronteira, definir isso, encontrar, criar um caminho. Esse caminho tem que ser atualizado durante a minha navegação, porque eu poderia ver aqui como uma posição que era ocupada e depois ela vai se tornar livre. Então o meu caminho ele tem que ser atualizado ao decorrer da minha movimentação. Outro problema que eu tive aqui também, que o pessoal mandou lá no grupo, no Moodle no caso, foi com o Rukoio. Eu alterei o código e aí funcionou. Especificamente naquelas linhas do final para botar o buffer. E aí o código funcionou. Mas no geral foi isso. E agradeço pelo tempo de todos que estão assistindo.